Olá a todos! Hoje vamos falar de um assunto muito interessante e muito atual, que são as redes ópticas passivas. No vídeo anterior, nós tivemos a oportunidade de falar sobre a tecnologia DWDM, que é uma tecnologia que tem permitido uma alta velocidade de acesso no núcleo da rede. Mas não adianta nada a gente ter uma velocidade alta no núcleo da rede se a gente não tiver uma velocidade alta também nas bordas. Claro, nas bordas a banda vai ser dividida entre os vários usuários, mas é importante que cada um desses usuários receba uma capacidade de transmissão maior, compatível com aquela tecnologia que você vai ter no core. Não teria nenhum sentido a gente fazer uma rede DWDM no core e manter os 64 kilobits por segundo para o usuário na ponta. Ele não ia se aproveitar em nada dessa maior capacidade de transmissão do core da rede. Tá? A consequência é que novas tecnologias foram sendo pensadas para se conseguir também na borda da rede, na parte de acesso da rede, uma maior velocidade de transmissão. Ocorre, porém, que na borda da rede, a velocidade não é o único fator relevante. Você tem um outro fator importante que é o custo. Cada usuário vai ter que pagar a sua conta do seu meio de dados. Consequentemente, se o custo de uma alta banda for também muito elevado, ele pode se tornar não atrativo do ponto de vista econômico. Claro que eu desejaria ter na minha casa uma alta banda de transmissão, serviços de dados mais rápidos, mas se isso custar muito caro, eu vou ficar no desejo, né, que eu vou fazer. Não vou conseguir comprar, não vou conseguir pagar essa conta. A solução para isso são exatamente as redes ópticas passivas, que estão sendo cada vez mais implementadas, estão tendo um crescimento muito grande por permitir uma maior taxa de transmissão a um custo atraente, a um custo competitivo. Vamos falar um pouquinho sobre elas, vamos ver as suas características. Bem, então, uma rede PON é uma rede óptica passiva. Ela é passiva no sentido de que os equipamentos que fazem a transmissão na fibra não são elétricos, são puramente ópticos. Eu não preciso ter alimentação para essa rede funcionar. É claro que eu vou ter alimentação na casa do assinante, na central da operadora, vamos ter outros equipamentos elétricos. Mas a fibra em si, ela é passiva. Ela também se caracteriza por ser uma rede ponto-multiponto. Eu tenho uma operadora, um head-end, um ponto central, uma raiz da fibra, que vai se ramificando e chegando até várias casas ou escritórios, conforme o tipo de rede que você está querendo montar. Nesse sentido, ela é uma rede ponto-multiponto. A operadora se comunica com o assinante se comunica com a operadora. Um assinante não se comunica diretamente com o outro. A troca de informação é sempre bidirecional. O uso dela é crescente e ela, exatamente porque ela combina a alta capacidade da fibra óptica, a imunidade a ruídos, que na rede de acesso sempre é um problema grande, porque a gente sempre tem muitos fios espalhados, e com um custo menor do que se eu fosse construir uma rede ponto a ponto para cada usuário. O custo da fibra e de toda a instalação também fica dividido entre os vários usuários. Como é que o sinal vai sendo dividido? É através de divisores ópticos passivos. Prisma deixa passar uma parte da luz e reflete a outra parte, divide a outra parte que chega até a casa do assinante. Essa divisão é feita sem alimentação elétrica. Então nós vamos ter uma configuração de rede como está mostrada aqui. De um lado, vamos ter um equipamento chamado OLT, que é o lado da operadora, a Optical Line Termination. É a raiz da rede, como nós dissemos, é uma rede ponto-multiponto. Aqui é o ponto. E do outro lado, vamos ter o usuário, a casa, o comércio, o que quer que seja, onde você vai ter um equipamento chamado ONT ou ONU, são usados os dois nomes. Quando você transmite uma mensagem por uma das fibras, ela é dividida por um divisor óptico e segue para todas as ONTs que estão ligadas àquele divisor óptico. Cada divisor óptico pode ter até 32 ONTs.
E cada OLT pode ter várias fibras ópticas saindo dela, por exemplo, 8 fibras, 16 fibras, conforme a característica do produto. Essa distância da OLT até a residência do assinante pode chegar até a 20 quilômetros. Então você tem aí uma possibilidade de configurar uma rede com mais de uma centena de usuários usando uma única OLT. Obviamente as fibras são independentes, mas nada impede também que o mesmo sinal seja transmitido em todas as fibras. Nesta figura, os quadradinhos representam mensagens de dados. Os círculos com a letra V representam um sinal de vídeo. O sinal de dados e o sinal de vídeo utilizam dois comprimentos de onda diferentes. O sinal de vídeo geralmente é transmitido na faixa de 1550 nanômetros, que é a mesma faixa do DWDM, e o sinal de dados numa faixa mais baixa. Não é um sistema DWDM, só tem 2 canais, não tem um monte de canais. Tá? A mesma fibra que é usada para transmitir é usada para enviar uma resposta, mas também a resposta é enviada num comprimento diferente, num comprimento de onda diferente, como veremos a seguir. Tá? Então, tudo isso é objeto de padronização. Tá? Existem vários padrões para POM atualmente. Como é um produto de consumo, um produto de larga escala, que se espera que venda muito, né? Existe mais do que um padrão, eles concorrem entre si. Os padrões mais importantes são os do ITU-T, a União Internacional das Telecomunicações, e do I3E. Os padrões do ITU-T estão mais maduros, têm uma cara um pouco mais de sistema de telecomunicações. Os padrões do I3E são formas de implementação de redes locais sobre uma tecnologia do tipo PON. Além desses, existem outros menos conhecidos, menos utilizados. Você tem PONs hoje com taxas que vão de 1 a 10 gigabits por segundo. A taxa mais comum do padrão do ITU-T é de 2,5 gigabits por segundo, o padrão conhecido como GPON, que hoje é o mais utilizado em todo o mundo. No I3E, você tem o padrão EPON, com taxa de 1 megabit por segundo, e o padrão XEPON, com taxa de 10 gigabits por segundo. Também são usados, são bastante frequentes. Em geral, a solução do I3E permite uma solução mais barata, mas um pouco menos profissional, né, com características específicas de ambiente de rede local. Tem aqui vários padrões de EPON, eu não vou ler todos eles, depois vocês podem ler com mais cuidado, está aí no material de referência também. Como falei para vocês, os padrões mais comuns são o GPON, definido na recomendação G984. O ITU-T também tem uma versão de 10 gigabits por segundo. Como ela é mais cara e talvez ainda o usuário não tenha uma demanda de banda tão grande, ela é menos usada, mas ela está padronizada na recomendação G987. É importante observar que a GPON, a velocidade é assimétrica, perdão. Ela tem 2,5 GB no downstream, onde o usuário recebe as informações, e 1,2 GB no upstream. Claro que também outras taxas são possíveis. Tá? A GPON é a rede mais implementada do mundo, a rede mais conhecida no mundo inteiro. Aqui no Brasil já existem diversas implementações, inclusive para redes metropolitanas, para tráfego urbano. Tá? Só a Verizon já instalou 800 mil linhas até o ano de 2008. E tem vários provedores possíveis aí que são utilizados. Tá? Em geral, a rede do ITU-T também é chamada de GPON, o que gera uma certa confusão. Eu prefiro o nome EPON para se referir à rede do I3E, assim evita-se a confusão de GPON ou GEPON. Parece um trava-língua aí no processo. O I3E tem 2 padrões. O padrão 802.3AH, criado em 2004, que opera com taxa simétrica de 1 gigabit por segundo. É 1 giga do lado e 1 giga do outro. Para ir ou para voltar, tanto faz. Conhecido com o nome de EPON ou
de GPON. Tá? Ele faz parte, ele é um tipo de rede local, Ethernet, ele utiliza o frame Ethernet, por isso foi incorporado ao padrão 802.3 no ano de 2012, quando o padrão foi revisado. A versão mais nova, que é 802.3 AV, permite taxas de 10 e de 1 gigabit em diferentes comprimentos de onda. Tá? Embora o EPON não seja tão instalado como o GPON, ele tem uma larga base instalada. Existem hoje já mais de 400 milhões de portas EPON instalados em todo o mundo. É possível utilizar tanto uma rede quanto a outra para transmissão de vídeo. Né? Então a gente tem um padrão aí que é o DOCSIS, que é o padrão do Cable Modem, que tem uma adaptação, uma versão, uma configuração que permite a sua implementação sobre EPON. Tá? Bom, algumas características são comuns. O tipo de fibra é chamado Non-Zero Dispersion Shifted Fiber, é uma fibra nova, atual, definida na recomendação G652. O downstream, quer dizer, a comunicação da central com a casa do assinante, ocorre no comprimento de onda de 1490 nanômetros. O upstream, a transmissão do assinante para o head-end, ocorre no comprimento de onda de 1310 nanômetros. Muitas vezes você tem transmissão de vídeo analógico, né, não é digitalizado, para a casa do assinante. É possível fazer também transmissão analógica em fibra. Nós não falamos dessa tecnologia porque não tem muito a ver com comunicação de dados, mas é bom saber que é possível. Né? Nesse caso é usado o comprimento de onda de 1550 nanômetros em um serviço de overlay. Tá? O orçamento óptico mais comum é de 28 decibéis, isso significa que entre a central e a casa do assinante pode haver uma perda de 28 decibéis. Essa perda é provocada pela própria fibra, que tem uma absorção intrínseca, mas principalmente pelo divisor de luz. Cada vez que você divide a luz, você perde metade da potência, significa que você está perdendo 3 decibéis. Tá? Isso significa que você pode ter uma rede com 20 quilômetros e uma divisão de sinal até 32 vezes. Uma única fibra pode atender a 32 usuários residenciais simultaneamente. Existe código de erros também, geralmente do tipo corretor. FEC é uma sigla que nós utilizamos quando o código é corretor. Tá? A sigla significa Forwarding Error Correcting, ou seja, você corrige o erro no próprio processo de envio do sinal. Tá? O FEC, em geral, me permite ter alguma perda extra no processo. É como essa capacidade que ele tem de recuperação de erros é como se fosse uma amplificação a mais do sinal, um ganho a mais, em geral da ordem de 2 ou 3 dB. Tem aqui a configuração de uma rede. Né? Então, o sinal que está vindo da OLT é dividido em partes iguais, entregue na ONT ou ONU, como falei para vocês. Tá? ONT, Single Tenant ONU, ou seja, aquele que pertence a um único usuário, ou ONU, Optical Network Unit, eventualmente pode atender também a mais de um usuário, mas daqui para frente a divisão é elétrica, não é mais necessariamente óptica. Tá? A ONT transforma o sinal para o domínio elétrico e entrega o sinal óptico, óptico, elétrico, elétrico e entrega o sinal para o destino final. No caso da ONU, como ele pode atender a mais do que um usuário, nós podemos ainda no domínio elétrico ter um switch ou um roteador que divide mais ainda o sinal entre mais do que um usuário e faz esse atendimento generalizado. Então aqui um exemplo, uma figurinha de rede, né? Mostrando um pouquinho a configuração. Então você tem sinal de internet, sinal de voz, sinal de vídeo entrando, né? Tudo isso entrando num amplificador óptico EDFA para me dar a potência de sinal necessária e sendo então transmitido na rede óptica passiva e chegando até a casa de cada um dos assinantes. A OLT está aqui, a parte de vídeo fica fora, como nós dissemos, é um sinal de overlay. É um sinal que é transmitido numa frequência independente. Dentro da casa do assinante, você pode ter
telefone, para sinais de voz, sinais de TV, rede e assim por diante, todos os serviços de comunicação sendo implementados através dentro dessa rede. Um dos problemas que a gente tem, que o pessoal pergunta bastante quando a gente faz uma PON, é o seguinte: tudo bem, eu vou ter 32 usuários. Como a gente divide essa banda? Cada um recebe 1/32, essa divisão é dinâmica. Tá? Existem várias maneiras de fazer essa divisão. Tá? De qualquer maneira, a responsabilidade dessa divisão é da OLT. A OLT coloca um endereço nas mensagens que ela está enviando, pelo qual a mensagem pode ser reconhecida como dirigida a um particular destino. Esse mecanismo de alocação é chamado DBA, ou alocação dinâmica de banda. No caso da GPON, por exemplo, existem duas formas de DBA. A forma chamada Status Reporting, ou SR, e a chamada Non-Status Report. Tá? Como é que elas funcionam? Então, no caso de Non-Status Reporting, o OLT aloca uma pequena parcela de banda extra para cada ONU. Ou seja, a ONU vai ter uma certa capacidade de transmitir os seus pacotes e um pouquinho a mais. Tá? Se ela não tem tráfego a mais para enviar, se ela está contente com a banda que ela tem, ou precisa até menos, ela envia quadros vazios, ou idle frames, durante essa alocação extra. Se a OLT verifica que estão sendo enviados quadros vazios, né? Se os quadros vazios são observados, então a alocação de banda é dinamicamente reduzida. Pelo contrário, se eu não estou enviando quadro vazio, estou aproveitando, é sinal de que eu preciso mais banda e essa banda é aumentada. A vantagem desse processo é que ela é transparente para a ONU. Ela fica mais simples, não precisa implementar nenhum algoritmo. Tá? A questão é, e se tiver várias ONUs que estão pedindo mais banda, né? Como eu vou saber qual delas eu vou atender? Às vezes eu posso atender todas, às vezes não. Então existe outro mecanismo mais sofisticado, chamado de Status Reporting. Tá? Nesse caso, a OLT pergunta para a ONU quanto tráfego ela tem para enviar, quantos pacotes por segundo você deseja enviar. Tá? O tráfego é dividido em containers, cada qual tem uma prioridade e uma classe de tráfego. Tá? A partir desses pedidos, de quanto eu quero transmitir, e do backlog, ou seja, do tráfego acumulado, é feita essa alocação com base num contrato de serviço. Então eu posso ter contratado um serviço com maior ou com menor banda. Obviamente, se eu tenho um serviço com maior banda, eu vou ter prioridade no atendimento desse tráfego extra. No caso da EPON, são usados mecanismos semelhantes. Existe uma mensagem chamada MPCP Gate, que é usada para perguntar à ONU sobre quanto tráfego ela tem pendente. Bem, de qualquer forma que seja, né, a PON é uma tecnologia nova, é uma tecnologia em crescimento e que com certeza vai ser muito usada aí para transmitir tráfego de alta velocidade e chegar até a casa do assinante com tráfego de alta velocidade. Atualmente é uma tecnologia um pouco cara, ainda ela não compete diretamente com o Cable Modem ou com o ADSL. Né? E, em geral, ela depende de você ter uma fibra ótica instalada na sua residência, ter um Fiber to the Home, para poder usar essa tecnologia. Mas em condomínios, em ambientes comerciais, em edifícios comerciais, ela tem sido cada vez mais usada e, sem dúvida, é uma grande promessa de crescimento das redes de acesso. Bem, espero ter sido claro. Se alguém tiver alguma dúvida, né, mande as perguntas aí através do fórum. Leiam o material de apoio, vejam os vídeos, tem algumas coisas bem interessantes aí de informações extras, né, e esse assunto é bem rico, tem muita coisa a ser pesquisada. Esses produtos não são coisas que a gente vê só no exterior, não. Toda essa tecnologia, tanto do DWDM quanto de PON, já existe e está sendo utilizada também no Brasil. É uma nova tendência. Muito obrigado a todos. Nos vemos, então, no próximo vídeo. Até logo.